De novo. Nossa gotinha hoje vem de um videozinho, aliás, de uma música. Peraí. Mas não é essa não, é essa? Então, essa... Uma ovelha minha lá de... Onde mora ele? Não sei, mora fora do Rio. Mandou esse videozinho para André. Falou assim, pastora, passa para o pastor Neil. Eu acho que esse videozinho cabe dar uma gotinha. Aí dá mesmo. E preste atenção, é um coro de crianças da Igreja Adventista cantando. Preste atenção na letra que vai aparecer aí, escrita embaixo do vídeo. Preste atenção. Legal. Tem sentido ou não tem? Tem, não tem? Todo, absolutamente todo sentido. E vocês me têm visto falar sobre os danos da rede social já há alguns anos.
E eu sei que é difícil ouvir falar sobre isso porque trata-se de um vício comum que virou normal. Como virou normal, a gente não trata mais como vício, mas o é. Não é? E eu fiquei impressionadíssimo com a letra dessa música. Depois, se você quiser, é o vídeo Conectados. Bota lá, coro infantil da Igreja Adventista. Conectados, que vai aparecer lá. Aí essa letra me veio à mente. Aí vem o versículo bíblico, 2 Coríntios capítulo 4. No capítulo 4, aliás, 2 Coríntios 4, 3 e 4, para a gente entender o versículo 4, que é no qual eu quero parar. Coloca aí para mim, painel, 2 Coríntios 4, 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Diz assim, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, preste atenção. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais, olha só, o Deus deste século lhe cegou o quê? O entendimento. Se o nosso evangelho, diz o 3, está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Aí a palavra define esses para quem o evangelho está encoberto, por isso se perdem. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos. Então, Paulo fala de uma cegueira. Mas essa cegueira da qual Paulo fala não é a incapacidade de ver. É a incapacidade de discernir, de entender. Essa cegueira da qual Paulo fala não é aquela cegueira que é escuridão, é aquela cegueira que impede de ver totalmente, ou seja, é visão pela metade. É como quem diz, está diante do nosso focinho, diante dos nossos olhos, mas o sujeito não consegue entender, ele não consegue discernir. Para uns é óbvio, mas para outro é totalmente impossível de se ver e discernir. Você se lembra, eu preguei usando aquela cruz que está ali atrás? Quando nós falamos sobre Paulo também, que disse que a mensagem da cruz para os que perecem parece loucura, mas para nós os salvos é o poder de Deus. Paulo fala de duas visões sobre o mesmo tema, a cruz. O que um diz é loucura, o outro diz é poder de Deus. Mas peraí, é loucura ou é poder de Deus? Ou o poder de Deus é loucura, ou ser louco é ser alcançado pelo poder de Deus. Então são duas visões sobre o mesmo tema. Eles estão olhando para a mesma coisa, estão vendo duas coisas completamente diferentes. Por quê? Por causa da condição de onde cada um enxerga. Paulo está falando a mesma coisa aqui. Gente que olha para o evangelho que gerou um novo ser em nós, e gente que olha o evangelho e não entende absolutamente nada, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Eles ouvem a mesma coisa, eles veem a mesma coisa, mas não conseguem discernir de maneira nenhuma. Então ele fala de uma cegueira que não é escuridão, é visão pela metade. Eu acredito, irmão, que nesse tempo pós-moderno, transmoderno, uma das áreas mais óbvias onde se detecta essa cegueira é a nossa relação com as redes sociais. Essa relação que o homem tem, essa dependência. A coisa é tão séria, você já me viu falar sobre isso aqui, que já existem os nomofóbicos, né? Os dependentes tecnológicos. São os que não conseguem mais existir sem celular, sem a rede, sem a tecnologia. É dependência, é vício. É considerado um distúrbio psicológico. O psicólogo cognitivo comportamental quem é viciado nisso aqui, hoje precisa de tratamento, porque é um distúrbio psicológico. Qual é o problema? Como ele é, a maioria a gente não entende mais como vício. Agora, se é vício, não pode haver relação do viciado com o objeto que produz o vício que seja saudável. Não tem como. Então, quando você vê um negócio desse aqui, gente com dedo ligeiro, mas com coração vazio. Especialista em si mesmo, mas carcomido pela solidão. É um negócio assim, muito, muito interessante. Essa relação com o tecnológico
adoeceu essa geração e isso devia nos preocupar um pouquinho mais. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma palavra do Ed, meu amigo Ed Renekiewicz. Uma vez ele pregando, ele falou assim, ó, o diabo não quer que você pare de servir a Deus para servi-lo. O diabo quer que você sirva a si mesmo. O diabo não quer, Neil, que você pare de servir a Deus. Ele quer que você sirva a si mesmo. Como quem diz, não precisa me servir para me agradar, diria o diabo. Basta que você sirva a si mesmo. É a exaltação do si mesmo. Lembrando que o si mesmo é aquele que Jesus deve ser negado se alguém quiser segui-lo. O si mesmo, você já me viu pregando isso aqui, que é adorado hoje, é o mesmo que Jesus disse, negue-o. Porque se ele tiver primazia em você, ainda que você me siga, você não será abençoado pela minha vida na tua. E as redes viciam por quê? Porque é o lugar da glorificação do si mesmo. É o lugar onde o meu eu aparece, a minha imagem aparece, é o lugar onde eu me promovo, é o lugar onde a minha solidão é publicada, é o lugar onde o si mesmo é exaltado. As redes sociais hoje são o lugar onde aquilo que Jesus devia ser negado é glorificado. É a catedral daquilo que devia ser negado. Por isso vicia e adoece, como disse a música. Eu acredito, estou terminando aqui minha gotinha, que o vazio no peito de tanta gente nessa pós-modernidade é o espaço deixado pela vida que não foi vivida, porque o sujeito estava distraído na rede social. De onde vem esse vazio, pastor? É a vida que você não viveu, que você estava de cabeça baixa. Foi o abraço não dado, o beijo sonegado. Foi o encontro que foi adiado. Foi o perdão que foi deixado de fluir, de ser exercido. A vida não vivida vai gerando esses espaços, esses vazios grandes. E eu acho que as redes ajudam muito nesse vazio, porque a gente está distraído. Nos tornamos, já me ouviram falar aqui, na geração dos momentos registrados, mas não vividos. A gente está diante de um amigo sentado à mesa. E ao invés de curtir o amigo, a gente quer registrar um momento. A gente vai embora, a gente não curtiu o outro. Registrou um momento que não viveu. Você está num lugar belo, em vez de curtir aquela água, você fotografa e vai embora. Então, nós somos a geração dos momentos registrados não vividos. Nós estamos doentes. Eu acho que hoje, como nunca, irmãos, nós carecemos voltar a uma experiência vivida pelos apóstolos no início do Evangelho. Só que numa outra perspectiva. Lá em Mateus 4:20 está escrito assim, ó. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Eu acho que nós precisamos deixar as redes para voltar a seguir a Jesus, para quem sabe a gente possa se encontrar com a gente de novo. Porque nós fazemos parte de uma geração que se diluiu na rede, que perdeu consistência para receber o Evangelho, vive vazia e só, como nós todos sabemos, e que está produzindo a extinção da sua própria raça. Hoje saiu lá os números dos dados da violência no Brasil. Crescemos em homicídios. Em 2016 foram 59.627 homicídios. Em 2017 foram 62.000, quase 800. Então nós estamos cada vez mais produzindo morte. Por que a gente produz morte? Porque a vida, para o homem pós-moderno, não vale mais nada. Mata quem não valoriza a própria vida. Então, ouçam de novo essa música, reflitam sobre a sua relação com a tecnologia e veja se você não precisa deixar as redes para encontrar consigo mesmo, para quem sabe se encontrar com Jesus de fato. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém, amados? Vamos aplaudir Ele, vamos ficar em pé. Vamos orar e vamos adorar o Senhor.